Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo sobre um tema novo, perdoe e seja livre. Aprendendo vários princípios da palavra de Deus a respeito de perdão. E nós terminamos ontem a nossa reflexão com o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, a respeito sobre o perdão, e nós vamos refletir então sobre ele. Ele diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. No contexto desse texto, Paulo pede à igreja que dê um passo de fé e um passo de amor, recebendo um irmão que pecara contra Deus e a igreja, mas agora estava arrependido e quer voltar para a comunhão da igreja. Este mesmo homem, em 1 Coríntios, ele foi afastado do convívio da igreja, da comunhão, por causa que ele não queria arrepender-se do seu pecado. Aqui nós já temos então a outro lado desta moeda, provavelmente convencido pelo Espírito Santo de Deus, porque é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Este mesmo homem volta, mas agora arrependido, e quer voltar então para a comunhão, para a igreja. Então, nós, parafraseando esse versículo, o que Paulo quis dizer? Que se vocês perdoarem certa pessoa, podem ter certeza de que eu também o perdoarei. Eu o perdoo como que diante de Cristo. Paulo deixa claro, então, que a sua comunhão total com os coríntios no perdão do ofensor arrependido. Então, se existia alguma coisa que deveria ser perdoado, ele já havia perdoado por amor à própria igreja de Corinto, e isso ele fez também na presença de Cristo. Assim, nós podemos entender como é perigoso para uma congregação ser omissa muitas vezes na aplicação da disciplina, quando isto é necessário. Também é perigoso não exercitar o perdão quando há um arrependimento sincero. Esse, então, era o tema desse contexto que Paulo está falando à igreja. Satanás, como lhe disse, está sempre pronto a interferir em tais situações e usar as suas artimanhas quando não há o pedido do perdão ou quando não há oferecimento do perdão. No primeiro caso, o que então essa situação pode trazer? Ele pode destruir, no caso que Paulo estava avisando a igreja de Corinto, é que se eles não perdoassem o pecador arrependido, eles poderiam estar destruindo o testemunho de uma igreja, Ou seja, uma igreja que precisa demonstrar o perdão, assim como foi perdoado em Cristo Jesus. Mas também aqui nós podemos ver que o testemunho da igreja também pode ser destruído quando uma igreja tolera o pecado e quando ele oprime, às vezes, um irmão que está arrependido com grande tristeza, No caso da igreja não aceitar o arrependimento do irmão e não ajudá-lo na restauração. Quando Satanás ele não consegue destruir pela imoralidade, ele tenta então causar estragos pela tristeza desmedida depois do arrependimento.
A expressão aqui, não ignore os seus desígnios, quer dizer o quê? Que Satanás usa toda a espécie de estratagema para desviar muitas almas da verdade. De que forma ele pode fazer isso? A própria palavra de Deus fala como isso acontece. Uma é uma peneira para peneirá-las, né? Ou peneirar-nos. Lucas 22, 31 fala a respeito disso. Jesus avisa Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você, como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça e você, quando voltar para mim, então fortaleça também os seus irmãos. Então, a outra estratagema é usar espinhos para sufocar a vida de uma pessoa ou oprimir. Mateus 13, 22 diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e esta pessoa fica infrutífera, porque o maligno arrebata aquilo que foi semeado em seu coração. Ele também usa outra estratagema, que é usar ciladas para enredar, ou seja, colocar engodos, armadilhas. Lá em Efésios, capítulo 6, 11, fala exatamente assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembrem-se também que existe outra forma. Ele usa também o seu rugido como de um leão para nos assustar. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. E isso é muito interessante colocar isso, porque exatamente o que o leão faz. Então, quando ele está atrás de uma presa, e esta presa está entre um rebanho, e nós sabemos que quando estamos juntos, nós somos fortes juntos, mas sozinhos, nós somos uma presa muito fácil para Satanás. Então, quando ele ruge e a manada corre, os fracos, geralmente, em vez de correrem juntos, eles querem correr sozinhos. E quando ele fica, então, sozinho, o leão, então, consegue pegar a sua presa. Por isso é importante, mesmo que o leão ruja, nunca esteja só. Esteja sempre com pessoas que podem ajudá-lo e fortalecê-lo no tempo da opressão ou no tempo da tentação. Também ele usa laços para prender. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, nos diz assim: retornem à sensatez, a fim de se livrarem dos laços do diabo, que os prendem por fazerem aquilo que ele quer. Se nós lermos o texto, esse capítulo todo, Paulo está falando para Timóteo as coisas que não deveriam acontecer na congregação, pois senão se tornariam laços, né, para que o diabo então pudesse prender os seus fiéis. Ele também usa a aparência de um anjo para ludibriar, para enganar, quer dizer, é trocar o engano pela verdade. Às vezes se troca a verdade por uma mentira. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 14, diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Jesus, então, ele nos ensina a orar dizendo, para orarmos assim:
perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se, como cristão, não estamos dispostos a perdoar aqueles que erram conosco, como poderemos então esperar estar em comunhão com o nosso Pai, que tem liberalmente perdoado também os nossos erros? E não nos deixe, depois continuando, né? Então, esta oração, esse ensino do nosso mestre, ele diz: e não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a oração de todos os que desesperadamente almejam ser guardados do pecado pelo poder de Deus ao perdoarem. Esse perdão é e deve ser o clamor diário pela salvação da nossa vida da atuação de Satanás, que ele não possa, então, usar ou ter vantagem ou legalidade em nossas vidas, porque nós estamos deixando de perdoar. Porque não perdoar também é um pecado, também é uma desobediência, e Satanás pode então querer ganhar vantagem sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Reflita a respeito disso, perdoe e seja livre. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.